nosso setembro policial. Esse mês eu só vou falar de literatura policial ou de livros com pelo menos um grande pé na literatura policial, digamos assim. E um dos autores que eu separei para falar esse mês é o Rubem Fonseca. Ele é um autor brasileiro de 91 anos, ele nasceu em 1925. Ele foi jornalista, ele foi comissário de polícia, ele tem vários livros publicados, 11 romances e 13 livros de contos. E o romance Morreu, reunindo crônicas publicadas no portal Literal. Entre suas principais obras estão Lucia McCartney, 1969, O Caso Morrow, de 1973, Feliz Ano Novo, 1975, O Cobrador, 1979, A Grande Arte, 1983 e Agosto, de 1990. Ele recebeu por 5 vezes o prêmio Jabuti e em 2003 os prêmios Juan Rulfo e Camões. Então, é um autor brasileiro super premiado. Se você gosta de literatura policial, você não pode deixar de ler o Rubem Fonseca. Eu nunca tinha lido nada dele e fiquei encantada. Esse livro aqui eu li em julho, mas guardei para falar com vocês sobre ele nesse mês. E, gente, eu devorei esse livro. Eu já tinha ouvido falar desse livro. A Tag Literária, que não sei se vocês conhecem, que é um clube de assinatura de livros, colocou esse como um dos livros desse ano. E quando eu li a sinopse eu fiquei bem interessada. Tenho vontade de assinar a tag, mas ainda não estou podendo. Mas voltando ao livro, eu li esse livro em 2 dias, mas daria tranquilamente para ler num só, porque ele tem uma narrativa muito rápida. Além de não ser um livro muito grande, as coisas acontecem direto. Parece até que você está assistindo um filme em vez de estar lendo um livro, mas nem por isso deixa de ser um livro bem escrito. Mas é tudo assim, papum, muito rápido. O narrador não se prende em muitas delongas. E esse narrador é o José, que já foi um seminarista, mas hoje ele trabalha como matador de aluguel. Então é um personagem muito interessante, apesar dessa profissão tão sombria e tão abominável, né, como assassinar pessoas. Ele, como narrador, é um narrador muito envolvente e você se vê torcendo pelo personagem. Ele vai começar o livro contando alguns casos, algumas pessoas que ele matou. Ele não gosta de saber detalhes sobre essas pessoas, ele evita ler o jornal no dia seguinte. Ele quer saber o mínimo possível, assim, suficiente para ele achar aquela pessoa e cumprir com o seu trabalho. Ele recebe o nome dessas pessoas de um cara chamado Despachante e todo mundo conhece ele por O Especialista, por ele ser assim tão profissional, digamos assim. O especialista, o nosso José, um dia resolve parar com a profissão. Ele enjoou, ele gosta muito de ler, de ver filmes, ele já tá com dinheiro para ter uma vida confortável, então ele não quer mais ser matador de aluguel. E um dia ele procura o despachante e fala que vai parar. O despachante fala que ele não devia fazer isso, que ele ainda precisa muito dele, mas ele tá irredutível e resolve parar. Nesse processo ele também conhece uma mulher, ele se apaixona, então é mais um motivo para ele mudar de vida, digamos assim. Ele é um personagem super culto, ele gosta muito de ler, como eu falei. Até os filmes que ele gosta são filmes considerados cult. E eu fiquei curiosa para saber como é que ele acabou nessa vida de matador de aluguel, porque ele poderia ter facilmente outra profissão. Ele vem falando frases em latim por ter sido seminarista, ele conhece latim. Então, é um personagem bem diferente do que eu esperava de um matador de aluguel. Fui para minha casa ver filmes em DVD e ler. São as 2 coisas que mais gosto de fazer depois de fuder. Estou me repetindo. O dia em que me aposentar, quando puder levar uma vida ociosa, eu vou ler ainda mais. Otium sine literis mors est et hominis vivis sepultura. Ultimamente, frases latinas pipocavam na minha cabeça. Frases latinas que eu obliterara do meu consciente depois que saíra do seminário. Esta é do Sêneca, como todo mundo sabe. Mas sempre gostei de ler. Antes do seminário, durante o seminário, após o seminário, acho que devia ter continuado no seminário e me tornar um padre. Minha mãe queria que eu fosse padre, era o sonho dela. Ler e ver filmes pela ordem. Fiquei acordado a noite inteira, pois fui para a cama com um livro. Ler me tira o sono e só parei quando cheguei à última página, era de manhã, e o livro era ruim. Merda. E por ter um personagem que gosta tanto de ler, é legal que no livro há várias referências. Tem uma referência a Lima Barreto, que é um autor que o José gosta. Tem referências à poesia.
Então é um livro que quem gosta de ler vai gostar de ler por causa dessas várias referências também, e talvez desperte para outras leituras, tanto do Rubem Fonseca quanto desses outros autores que eu falei. Ou seja, ele é muito figura, sabe? Um narrador que você se diverte lendo, apesar do tema tão assim brutal, digamos assim. É um livro que tem violência, tem umas cenas bem pesadas aqui, mas não é aquela violência gratuita, sabe? Tem um motivo, um porquê importante para a história. E quando o José resolve se aposentar, ele muda de nome, consegue outra identidade, mas descobre que tem alguém na cola dele. E então todo mundo passa a ser suspeito. Não dá pra confiar em ninguém no livro, nem no próprio José que conta a história. Porque tem algumas coisas que ele conta no livro que depois ele se contradiz. Por exemplo, tem uma pessoa que morre e depois morre de novo. A pessoa aparece de repente, não morreu, só que do jeito que a coisa é contada ela tinha que ter morrido. Então eu acho que o autor colocou essas partes não porque ele esqueceu que essa pessoa morreu, mas porque ele quer causar você uma dúvida sobre o que o José tá contando. Tem umas pessoas que no começo do livro ele vai falar assim que matou, mas essa pessoa vai morrer de outro jeito no livro, então não posso dar spoiler, mas você fica assim... E agora, José? Que nem poema do Drummond. Você fica assim, como assim, José? E isso não é explicado depois, a história fica assim contada pelo José. Então a gente não sabe se o José se confundiu, se ele tem algum problema na cabeça, ou se ele tá contando as coisas suavizando alguma parte, suavizando pra si mesmo. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro e me dissessem a opinião de vocês nos comentários sobre isso, o que vocês acham aí desses probleminhas no que o José tá contando. Mas não atrapalha você entender a história, é só assim o rumo de um personagem ou outro que fica um pouco assim duvidoso. Mas, como eu falei, o José não pode confiar em ninguém e as pessoas, e há várias pequenas reviravoltas, mas sem ser um livro cansativo. E o José tá naquele ritmo matar ou morrer, porque ele vai fazer de tudo para ficar vivo, ele não se entrega, e é claro que isso vai colocar em risco outras pessoas. Então a trama é muito movimentada. É claro que essa paixão dele também pode ser colocada em risco por essa situação, por essa ameaça que surge. Mas será que a Kirsten, que é essa paixão, é confiável? Então você vai ler e se deparar com várias dúvidas e querer chegar até o final do livro para saber o que acontece. Não dá para largar esse livro antes de acabar. Vou ler mais alguns trechos que eu gostei. Aqui ele falando da mulher que ele conhece e se apaixona. Muitas pessoas devem achar estapafúrdio um sujeito que matou por encomenda uma porção de pessoas ser dominado por sentimentos dessa natureza. Para falar a verdade, eu também me considerava incapaz de uma emoção tão profunda. Sentia tesão pelas mulheres e admiração, mas paixão nunca sentira antes. Na verdade, amor est vitae essentia. O amor é a essência da vida. Tem esse amor que o redime um pouco, e também em alguns momentos ele vai fazer algumas coisas boas para outras pessoas, mesmo tendo essa profissão de matador. Algumas pessoas merecem morrer, digamos assim, e isso acaba salvando outras, mas não é a base dele ser herói de ninguém. Ele realmente mata qualquer pessoa que ele receba aí como tarefa. Então você fica sempre assim, com aquele sentimento que não pode gostar tanto do José assim por causa do que ele faz. E acho que isso é uma implicância de propósito aí com o leitor. E não pense que ele é um personagem fácil de se enganar, não. Ele é super paranoico, ele duvida de todo mundo, e mesmo assim ele vai ser surpreendido em alguns momentos na trama, junto com o leitor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do Mês Policial aqui no canal. Não deixem de se inscrever para acompanhar. Eu também vou deixar os links aqui embaixo de outros blogs que estão participando. Não deixem de participar do sorteio, que tá bem bacana. Eu vou deixar o link da playlist do Mês Policial aqui na descrição do vídeo. E
também o link do primeiro vídeo que eu falo do sorteio e de como esse mês está funcionando, tá bom? Outro livro que eu tenho do autor aqui na estante, que assim como o Seminarista eu comprei numa feirinha por R$10, muito barato, é o Bufo e Spallanzani, que também é um romance policial. Esse já traz um detetive, um escritor, e eu ainda não li. Eu volto a falar de Rubem Fonseca mais pra frente. Então é isso, se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, comentar o que você achou. Até a próxima, tchau, tchau!